Continuando o módulo de programação básica 2 aqui do curso do Estação Maker, aprendendo a programar rápido, nós vamos aprender a passar parâmetros nos atributos aqui de uma classe. E para isso, o Click Fusion é excelente, pois visualizar as coisas que estão acontecendo é bem mais didático. Então, eu vou iniciar aqui o Click Fusion inserindo o vídeo inserindo um botão, tá? Então eu vou inserir um botão aqui. E se você olhar, logo de cara, nós já temos algumas coisas pré-definidas, como eu já falei nos outros vídeos. O botão ele tem aqui um tamanho 64 por 32, já pré-definidos. Ele já vem com um texto pré-definido, que é empty. Também algumas coisinhas aqui, tipo as cores dele, algumas coisas já vêm pré-definidas, tá? E você pode mudar isso depois. Então, por exemplo, eu posso dizer que o botão é adicionar. Posso mudar o tamanho dele, tipo, em vez de 64 eu quero 500. Opa, 5003 não, 500. A altura eu quero 64. Então eu consigo controlar essas coisas aqui, essas propriedades, esses atributos do botão na hora da instância dele. Então assim que eu coloco aqui, eu instanciei ele, já atribuí os valores e na hora que eu inicializo, ele já vem com essas configurações, né? Então aqui ó, 500 de largura, 64 mais o texto, certo? Então eu consigo definir esses valores na hora da instância. Em alguns outros casos, por exemplo, esse objeto aqui, ó, Advanced Direction Object, cadê? Aqui, ó. Esse objeto é um objeto muito útil, que ele serve para você fazer o cálculo de distância e ângulo entre objetos. Ao invés de ficar usando matemática, a ideia de Pitágoras e tudo mais, dá para usar esse objeto aqui. Ele faz o processamento direto em C++, não usa de processamento da execução do jogo, o que deixa o jogo bem mais leve, né? O aplicativo bem mais leve. Eu vou inserir esse objeto e olha só, no momento que eu insiro aqui na tela, eu tenho que configurar esse atributo dele, que ele pede que é o número de direções. E o padrão é 360, ou seja, 360 graus. Mas se eu estiver desenvolvendo um jogo, por exemplo, que tem 8 direções, tipo aqueles jogos mais antigos, eu tenho que colocar aqui que são 8 direções, tá? E isso aqui são atributos iniciais da classe. Na hora que eu insiro esse objeto, eu tenho que definir esse atributo aqui no instante que eu inicio ele, né? Assim que eu insiro aqui, ó, pronto, ele já está configurado. Se eu executar, ele não vai aparecer aqui, porque ele é um objeto invisível que só tem as funções, só tem os métodos internos que eu consigo chamar. Que no caso, por exemplo, na hora que iniciar o frame, por exemplo, eu quero jogar numa variável global. Quero definir aqui na variável global a distância entre dois pontos. Então eu consigo chamar esse método para calcular a distância entre dois pontos. Então eu tenho que colocar o xy de um ponto, xy do outro ponto, e ele vai fazer o cálculo para mim. No caso que é a direção, né? Eu falei distância, mas é a direção, e aqui embaixo a distância. Então eu chamei o método de um objeto que pertence à classe Advanced Direction Object. E na hora que eu inicio essa classe, eu tenho que definir esse parâmetro aqui, esse atributo que é 360 graus nas direções. Entendeu? E aqui no Dart, aqui no código, a gente faz a mesma coisa, tá? No caso aqui, a classe botão não tem nenhum tipo de exigência para instância de um objeto dessa classe, mas a gente pode criar. Como que eu faço então? Eu vou fazer como se fosse uma receita de bolo, como se fosse a forma de um objeto, a planta de uma casa. É sempre um manual de instruções, ele tem uma sequência de informações que eu tenho que seguir para poder criar um objeto seguindo aqueles parâmetros, aquelas instruções. Então, aqui dentro da classe do botão, eu vou criar esse manual de instruções. Então, eu vou dizer que a própria classe botão vai receber algumas coisas. Então, por exemplo, é obrigatório eu definir um nome para essa classe botão. Então, eu vou colocar aqui string nome. E aí eu abro e fecho parênteses. Parênteses não, chaves. E dentro aqui das chaves eu posso determinar alguma ação. Por exemplo, eu vou colocar aqui fora variável string nome interno, e eu vou deixar ele assim mesmo. Só que aí na hora que eu entro aqui com a minha... ele tá dando um erro aqui porque eu preciso inicializar o nome interno. Então eu vou colocar aqui, ó, pronto. E aí na hora que eu coloco aqui o meu constructor, isso aqui é um constructor, coloco aqui o meu constructor, ou seja, o meu manual de instruções para instância de um objeto da classe botão, eu posso, por exemplo, indicar que o nome interno irá receber nome. E assim, dessa forma, o meu constructor está pronto. Ou seja, o meu manual de instruções para criar um objeto da classe botão, ou seja, um objeto botão, é esse aqui. Eu tenho que pelo menos definir um nome para ele. E pode ver que agora, aqui em cima, na hora que eu instancio esse button, ele está com erro. Porque ele está pedindo agora um nome. Eu tenho que colocar um nome aqui dentro. Entendeu? Então eu não posso simplesmente agora colocar botão entre parênteses. Não, eu tenho que definir um nome aqui para ele. Eu vou chamar ele de... Eu vou até mudar aqui, ó. Ao invés de button, eu vou chamar de botão A, é um novo objeto, tá? E o nome dele vai ser botão A, certo?
Pronto. Então agora temos um nome do botão A. Vou substituir aqui essa ação. Tá? Então aqui, ó, botão A da classe botão recebe botão e esse parâmetro botão A que é o nome dele. E no momento que eu instancio esse objeto, automaticamente, ó, seguindo aqui o manual de instruções, esse nome que foi definido aqui dentro, que é botão A, vem para essa variável interna que pertence à classe botão. Então, esse botão A possui essa variável interna, nome interno, que agora está definido como botão A, por causa disso aqui. Deu para entender? Eu vou fazer uma sequência, tá? Então, primeiro, eu tenho aqui esse nome interno como uma propriedade. É como se fosse, tipo, ó, qual que é o meu nome de registro? Não sei, vamos ver. Assim que eu instancio o botão A, eu tenho que seguir a receita de bolo. Qual que é a receita? Você precisa de uma xícara de nome. Ah, então eu preciso de uma xícara de nome, de uma string nome. Então, na hora que eu coloco o nome, beleza, era o único ingrediente para fazer meu bolo, era uma xícara de nome. E quando ele recebe essa xícara de nome, o que acontece? O nome interno, que é aquela propriedade dele, que é o registro lá dele, agora vai receber essa xícara de nome, entendeu? Então esse nome interno agora terá nome que eu defini aqui no ato da instância desse objeto. Agora, o que a gente pode fazer? Nesse void clicado aqui, se eu executar do jeito que está aqui, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar o nome dele. Vai continuar chamado button. Por quê? Porque esse button está sendo passado pelo método e não que é o nome real dele. O nome real dele agora é botão A, tá? Então, esse void clicado aqui, eu vou modificar ele. Eu vou tirar esses parâmetros que ele pede, eu vou tirar. E o print eu também vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar para que seja o seguinte, ó. Botão, e agora o nome dele. Então, cifrão, nome interno, foi clicado. Agora eu estou chamando o nome interno, que é essa variável aqui, que ela é inicializada de forma vazia, só que ela recebe o nome interno que eu defini no ato da instância do botão A, desse objeto botão A. Vou até apagar agora esses parâmetros aqui que eu passei no método, porque não tem mais parâmetro nenhum. Ó. Pode ver que clicado está vazio, não tem mais parâmetro nenhum, portanto, ele fica vazio. Vamos rodar para ver? E eu tenho aqui, ó, botão A foi clicado, que é o nome desse botão. Eu vou mudar o nome dele, eu vou colocar como botão A só. Opa! Eu vou tirar esse botão e eu vou deixar apenas como A. Esse é o nome dele agora, é A. Então, ó, botão A foi clicado. Eu posso mudar aqui, eu vou colocar botão azul. Botão azul. Vamos ver? Olha, ó, o nome dele agora é botão azul foi clicado. Botão inscreva-se. Olha aí. Botão inscreva-se foi clicado. E é claro que você se inscreveu nesse momento aqui. Se você não é inscrito, você se inscreveu, né? Mas é isso. Então, eu defino um nome para esse botão aqui, no ato da criação dele. E aí, toda vez que eu chamar essa função aqui, clicado, vai justamente puxar esse nome dele. Ó, botão A, botão A, botão A. Entendeu? Eu posso criar um segundo botão agora. Eu vou criar aqui o botão azul. Esse primeiro... Opa, nossa, ficou tudo zoado. Pera aí. Azul. Esse primeiro botão A, eu vou mudar o nome para não ficar A e azul. Então, esse aqui vai ser o botão... Então, eu vou mudar o botão azul, né? Melhor. Botão vermelho. E o nome dele agora vai ser vermelho. Se eu executar, vai exibir apenas o botão A 3 vezes. Então, eu vou apagar esses dois botões A e eu vou colocar aqui, ó, botão vermelho. Obviamente, você já sabe o que vai acontecer, né? Botão vermelho foi clicado. E isso não é, tipo, é a mesma coisa que o método, que passar a função aqui no método. Não é. Porque se eu vier aqui, ó, print, eu vier aqui, ó, botão A.nome interno, eu consigo chamar o nome interno dele, ó. Olha lá, o nome interno do botão A é A. Então, essa informação, essa variável A, que é o nome dele, está registrado nesse objeto aqui, ó, no botão A. Está registrado. Isso aqui é extremamente importante, por exemplo, num jogo que você tem vários coletáveis e vários tipos de coletáveis. Cada coletável, no momento que você instancia ele, você pode instanciar ele com diversos atributos, tipo nome, valor na hora da coleta, tipo, vale 100 pontos, vale 200 pontos, tamanho, sei lá, todo tipo de coisa que você pode colocar ali dos atributos desse coletável, você pode colocar aqui. Um inimigo também, você pode colocar, o inimigo fulano, ele tem 3 pontos de vida, ele é terrestre, ou ele é aéreo, ou ele é aquático, esse inimigo é rápido, é fraco,
é lento, é forte, sabe, você pode colocar o que você quiser nos atributos. Você pode definir vários atributos, vários atributos aqui do botão e você passa nesses parâmetros no momento que você instancia o objeto. Tá? Eu vou apagar isso aqui. Bom, e assim como a gente viu lá nos métodos, a gente também consegue passar parâmetros opcionais num construtor de classes. Então aqui, por exemplo, nessa classe do botão, eu quero colocar a largura e a altura do botão. Tá? Então aqui, por exemplo, int largura, int altura. Só que eu vou deixar elas como opcionais. Então, como a gente já viu no vídeo anterior, nós vamos colocar as chaves aqui. Tá? Então elas vão se tornar agora valores opcionais. E a gente pode até deixar aqui já o valor aqui dentro, né, como o valor padrão, ou então a gente deixa nulo aqui dentro da variável opcional, né, e aí depois a gente faz uma conferência. Se largura for diferente de nulo, aí eu coloco aqui, por exemplo, que, claro, tem que criar as variáveis internas. Então, int largura interna é igual a 64, int altura interna é igual a 32. E aqui na largura eu digo que largura interna será largura. Então vai receber largura, né? Conforme a pessoa definiu lá, o programador definiu na hora da instância do botão. E a mesma coisa eu vou fazer para altura. Então, altura, se for diferente de nulo, ou seja, o programador definiu algum valor aqui, então a altura interna será o valor de altura. Pronto. Claro, isso aqui no caso de ser opcional. Então, por exemplo, o botão A vai ser o valor padrão mesmo, vai ter o tamanho padrão. Mas o meu botão B, ele vai ter 500 de largura. Então, eu vou pôr aqui que largura vai ter 500 e de altura terá 64. Entendeu? Então, agora o botão B tem esse tamanho aqui. E aí a gente pode trazer essas dimensões do botão dentro aqui do método clicado. Então, ó, botão nome interno foi clicado e aí eu posso colocar um segundo print. Dimensões de nome interno. E aí nós teremos aqui as dimensões dele. Então, largura interna por altura interna. Agora eu vou chamar o método de clicado do botão B. Vou colocar também uma divisória para não ficar tão poluído, tão sequencial, tá? Então eu vou colocar aqui uma divisória também. Eu estou fazendo rapidão só para você visualizar o que está acontecendo e eu vou explicar na sequência. Então, vou executar aqui para ver e vamos ver agora o que vai acontecer. Olha aí, botão A foi clicado, dimensões de A, 64, 32. Eu criei o botão B com o nome de A também. Vamos executar de novo aqui. Agora sim. Botão A foi clicado, dimensões de A, 64 por 32. Botão B foi clicado, dimensões de B, 500 por 64. Por quê? No botão B eu defini largura e altura. Como largura e altura estão definidas, quer dizer então que largura e altura não são mais nulas. Portanto, se elas são diferentes de nulo, o valor da largura interna, que é a largura real do botão, receberá largura, que foi definido aqui no parâmetro, e a altura interna receberá altura, que foi definida aqui no parâmetro. Se for nulo, não vai receber nada. Esse bloco aqui é simplesmente ignorado. E aí o que vai permanecer a largura e a altura internas é, de fato, largura e altura internas, os valores que já estavam aí. Só que eu não preciso necessariamente usar esse nome interno, largura interna, altura interna. Eu não preciso usar. Eu posso usar o mesmo nome dessa variável que vem aqui nos parâmetros. Olha só, vou mudar aqui que string nome interno agora será nome. E tudo que tem nome interno eu vou substituir por nome. Então nome, aqui ó, nome e nome também. O que mais aqui ó? Largura interna, eu vou mudar para largura. E altura também, mudar para altura. É onde tem largura e altura interna, eu vou mudar para altura e largura apenas, sem o interna. Olha aí, ficou muito mais limpo, né? Só que aqui temos um problema. Qual é o problema que nós temos aqui? É que nome é igual a nome. Como que ele vai saber quem é o nome que eu estou falando aqui? Como é que o Dart vai entender que esse nome é que eu quero que seja igual a esse nome? E não o contrário, eu não quero que esse nome do parâmetro seja igual ao nome da variável, entende? Tipo, eu não quero o inverso. Eu quero que o nome interno, esse aqui, essa variável interna da classe botão, receba o nome do parâmetro. Como é que eu faço para ele entender essa diferença? Porque no momento aqui eu estou falando que nome é igual a nome. Ele não vai saber. Como é que eu faço para ele entender que, ó, eu quero que esse nome interno
receba nome do parâmetro. Eu quero que essa largura interna receba a largura do parâmetro. Como que eu faço isso? Muito simples. Aqui, antes da variável que pertence à classe, que é a variável interna, não do parâmetro, eu coloco this ponto. Porque aí this significa que é, de fato, o nome aqui. This.nome é igual a nome, ou seja, this é essa variável interna nome, recebe nome do parâmetro. A mesma coisa aqui da largura. This largura, essa largura recebe largura. É a mesma coisa aqui. This altura recebe altura. Entendeu? Então, largura interna recebe largura, altura interna recebe altura. Isso, esse this é necessário apenas aqui dentro do construtor, porque nós temos parâmetros com o mesmo nome que as variáveis internas, tá? Fora daqui não precisa colocar this, mas dentro aqui do construtor é necessário colocar o this para que o Dart reconheça, tá? Que é a linguagem que reconheça do que nós estamos falando. Mas, Matheus, por que tá com essa barrinha aqui embaixo? Tem algum erro? Não, não tem erro. Se a gente executar agora o código, vai funcionar da mesma forma. Ó, olha aí, botão A foi clicado, dimensões de A 64 por 32, botão B foi clicado, dimensões de B 500 por 64. Tá certinho, tá corretíssimo, tá? Ele tá mudando da mesma forma, ó, recebeu o nome de A, recebeu o nome de B. Mas o porquê que tá aparecendo essa barra? Porque isso aqui é coisa do Dart, isso aqui é específico do Dart. Ao invés de colocar string.nome, a gente pode fazer simplesmente assim, ó, apagar o string nome e colocar this.nome. E aí essa linha aqui não precisa existir mais. Porque agora o Dart já entendeu que quando eu colocar um nome aqui, ele vai substituir a variável nome aqui, tá? Mas eu vou voltar do jeito que estava antes, porque isso, apesar de ser uma facilidade do Dart, no C# não é assim. Então vamos manter dessa forma, para que depois na hora que a gente for lá para o C#, use dessa forma aqui. Bom, com esse vídeo nós encerramos o que vamos aprender sobre classes, métodos, parâmetros e etc. Agora, no próximo vídeo, nós vamos trazer todo o nosso conhecimento para cá no C# da Godot. Temos que só aprender alguns detalhezinhos aqui, mas a aplicação é praticamente a mesma. E se você é uma pessoa que conhece programação, que você já sabe programar, você sabe que eu estou pulando um ensinamento, né? Que é a parte de herança de classes, de override de métodos, de modificação de variáveis da classe pai. Você sabe que eu estou pulando tudo isso aí. Eu estou pulando isso porque pra gente aqui não vai fazer tanta diferença aprender, mas eu vou ensinar sobre isso em outro módulo, tá? Então se você entrar lá no curso e procurar pelo módulo de programação, você vai encontrar o vídeo ensinando sobre herança de classes, sobre override, né? Sobre inscrição que fala? Enfim, substituição de métodos, enfim, eu ensino tudo isso lá naquele módulo de programação, que é outro módulo do curso. Nesse módulo de introdução à programação eu não vou ensinar, ok? A gente já vai migrar direto para o C# e aprender como é que funciona classes e métodos aqui, tá? Mas não tem segredo, só tem que aprender algumas coisinhas aqui, alguns detalhezinhos, certo? Então no próximo vídeo nós vamos aprender como aplicar todo esse conhecimento nosso de classes aqui dentro do C#. Então até o próximo vídeo e falou! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do conteúdo gratuito do meu curso Aprenda a Programar Rápido. Como eu disse, eu vou te ensinar a programar gratuitamente. Mas considere adquirir o curso, porque além do conteúdo adicional que você vai ter acesso, que eu vou ir gravando e publicando ao longo do tempo, você vai ter acesso ao canal exclusivo para alunos lá no servidor do Discord do Estação Maker. Você também me apoia a continuar publicando tutoriais gratuitos no canal Estação Maker. E poxa, todos esses benefícios aí por R$ 29,90 por tempo limitado, que você paga só uma vez, não é uma assinatura que você vai pagando sempre. Você paga só uma vez e tem acesso a tudo isso aí. Eu acho que vale a pena, né? E se você está assistindo esse vídeo pela plataforma do curso e não é inscrito no meu canal, clica aí no título do vídeo ou em algum botão que redireciona lá para o canal Estação Maker, se inscreve no meu canal e depois você volta a assistir o curso pela plataforma. Eu fico muito grato se você fizer isso. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!